Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e, sem dúvida alguma, é uma grande bênção poder estarmos juntos para ministrar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e por isso somos arautos do Rei. Por isso temos anunciado as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta bendita palavra seja instrumento de Deus na tua vida para conduzir-te à presença de Deus e assim glorificar, exaltar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, clique ali no sininho para que você possa receber as recomendações, as publicações da família Barueri. E se esse material tem sido instrumento de Deus para a tua vida, tem te abençoado, curta também, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, com outras pessoas, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e glorificar o nome do Senhor, com a palavra do Senhor e levando edificação à Igreja de Cristo. Esse é o propósito nosso ministerial e temos nos dedicado para isso, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Queridos, estou muito feliz, nós estamos já na reta final da nossa escola bíblica, ou da nossa proposta desta temporada da escola bíblica, falando ali sobre escatologia. Temos falado sobre escatologia bíblica e hoje é a nossa penúltima aula. Portanto, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado grandemente. A palavra do Senhor tem sido manifesta. Tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração e ainda vai falar nesta aula e na próxima aula, na última aula. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Por isso, fique atento, fica ligado na palavra do Senhor, que é preciosa, que é poderosa para falar conosco, para nos instruir, para nos dar direção, para moldar as nossas vidas segundo o excelente propósito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós falamos sobre muitos assuntos, eu vou fazer uma retrospectiva mais na próxima aula, mas nós temos falado sobre os assuntos da escatologia e hoje eu posso falar que é uma espécie de resumo, trazendo de uma forma cronológica, por isso a nossa aula, o teor da nossa aula de hoje será cronologia escatológica. Claro que, então, sempre de uma forma resumida, nós nem nos propomos a fazer algo completo a respeito da escatologia, mas trazendo os princípios, a visão geral da escatologia dentro de uma expectativa, de uma visão pré-milenista, dispensacionalista, que é a visão que a Igreja Cristã da Família, que nós pregamos e que está no escopo doutrinário de nossa igreja. Então, trabalhando sobre uma visão pré-milenista, dispensacionalista, nós iremos manifestar aqui para vocês hoje uma visão mais clara, uma visão mais geral da escatologia dentro de uma ordem cronológica. Por isso, fique atento e vai ser uma aula bastante especial, ok? Que o Senhor possa te abençoar grandemente através da minha vida, me colocando, e os irmãos que nos têm contribuído conosco, a Mari, o João, o pessoal da comunicação, o pastor Marco, que nos dá a direção a respeito das ministrações, que tudo possamos ser instrumentos de Deus para a tua vida. Pois bem, queridos, falando de cronologia escatológica, nosso primeiro texto que me vem à mente é a primeira profecia escatológica. Sabe onde ela está? Se você tem me ouvido, certamente você já ouviu. Se você está atento àquilo que eu falo, certamente você já ouviu e sabe o que é. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e esse te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Esta é a primeira promessa do nosso Senhor. E nós entendemos que é o primeiro texto escatológico, a primeira profecia escatológica. Uma vez que Adão e Eva haviam pecado no jardim, estavam no jardim do Éden ainda, e ali após o pecado eles se escondem, eles fogem da presença de Deus. E quando Deus os procura, eles acham que estão escondidos. Deus sabia onde estava. Apesar de falar onde está Adão, Deus sabia onde Adão estava. E ali Adão e Eva
revelam, né, os seus pecados, no primeiro momento não confessando, né, mas tentando um lançar a culpa ao outro, tentando se livrar da culpa, mas cada um deles recebe ali a consequência de seu pecado. Eva tendo dores ao ter os seus filhos, Adão nas dificuldades que teria para se plantar e colher os frutos ali, a própria serpente ao rastejar, e o próprio Satanás. Ali Deus levando uma declaração cabal para Satanás a respeito da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ali é uma profecia escatológica que vai ser concretizada em Jesus Cristo. Conforme nós bem falamos, muito falamos sobre isso mesmo, Jesus Cristo é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente quando morreu no Calvário e ressuscitou e nos separou como igreja de Cristo. Então, esta é o primeiro ponto escatológico que devemos abordar. O segundo ponto a ser abordado, né, é uma escolha eterna. Então, conhecemos a história, Adão é expulso do jardim do Éden, depois nós temos ali a preservação da semente da mulher. Nós temos ali o dilúvio, o que acontece com o chamado de Noé. Então, o chamado de Noé é um tipo de arrebatamento, é um tipo de fechamento para a humanidade, de conclusão. Nós vemos ali no chamado de Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 12 a 13. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Naquele momento, o gênero humano segue para uma conduta irreversível. E Deus resolve destruir todos os homens, exceto Noé e sua família. E ali Deus chama Noé para preservar. Preservar quem? Simplesmente a humanidade? Muito mais que isso. Preservar a semente da mulher. Nós bem sabemos que a partir de Sem, um dos filhos de Noé, a semente da mulher vem, ali, conforme a orientação cronológica do texto, conforme as genealogias que nós vemos, a partir de Sem, o Senhor vai trazer assim, o Senhor está elegendo, trazendo, separando a semente da mulher, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. No terceiro momento, nós temos ali uma escolha eterna. Então nós vemos a primeira profecia escatológica, com Adão e Eva, quando eles pecam. Nós temos a preservação da semente da mulher, quando Deus levanta Noé para isso. E agora a escolha eterna, ou seja, a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Quando Deus resolve chamar Abraão, Deus não está simplesmente chamando um homem sem um propósito, um motivo muito claro e muito especial. O propósito da chamada de Abraão é, sobretudo, para fazer de Abraão um homem bendito para todas as famílias da terra. E essa bênção viria através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a chamada de Abraão é muito mais profunda do que simplesmente a chamada de um povo, Israel no caso, mas é sobretudo para que a partir desse povo viesse o Messias como veio. Quarto momento nós temos é a lei para preservar o povo. Se Deus chama, faz uma escolha de Abraão, escolhendo um povo ali, agora Deus prepara uma lei que vai preservar esse povo, que vai dar direção a esse povo, que vai fazer com que esse povo seja separado. E Deus faz isso a partir do chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 10, que diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Não era um livramento qualquer que o povo qualquer, mas era, sobretudo, mais uma forma de Deus dar direção ou continuidade ao seu chamado, ou à sua promessa lá feita em Adão e Eva. E agora, por meio da lei, Deus levanta Moisés para que, por meio da lei, Deus preserve o seu povo e conduza o seu povo ao propósito eterno, que é a vinda do Messias. No quinto momento, nós temos o início dos reinos de Deus, ou do reino de Deus.
ali já com a chamada de Davi. Veja só, Deus chama Abraão, temos todas as sagas dos patriarcas, Isaac, Jacó, José também. Deus chama Moisés, para Moisés instituir a lei, fazer daquele povo, daquela grande família, fazer dela uma grande nação. Agora entramos no período de reino. A partir de Davi, Deus estabelece uma aliança, ou Deus coloca um chamamento, reforça o seu chamado. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16, que diz: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim como o Senhor dos Exércitos tomou da batalha, de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 16: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu reino será estabelecido para sempre. O reino, quando Deus está falando do reino de Davi, não era simplesmente o reino de um homem qualquer, mas era o reino de Deus que viria através de Davi, uma vez que Jesus é filho de Davi, ou seja, da genealogia, pertence à genealogia de Davi, conforme nós observamos no texto bíblico. Por isso, Deus vai evoluindo, ou podemos dizer, Deus vai avançando com o seu propósito de trazer a semente da mulher. Para isso, Deus vai preservar o seu povo por meio de sofrimento. Conforme nós bem sabemos, a rebeldia do povo de Israel levou à divisão da nação de Israel entre o reino do sul, chamado como reino de Judá, e reino do norte, também chamado como reino de Israel. O reino do norte foi totalmente devastado, a sua terra, seus governantes, o seu povo foram totalmente devastados no período do Império Assírio. Mas a lâmpada da casa de Davi, esta permaneceu acesa conforme a promessa que acabamos de ler ali no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 e versículo 16, especificamente até que é tratado a respeito disso, já que a casa de Davi permaneceria para que da casa de Davi viesse o Messias. Portanto, o reino de Davi, o reino do sul, não foi totalmente destruído. No entanto, eles foram levados cativos para a Babilônia. Ali eles foram divididos, houve um momento por conta de rebelião, reino do norte e reino do sul. Reino do norte totalmente destruído e reino do sul permanece. E esse reino ele é levado cativo para a Babilônia. Segue-se um período longo da história e ali, sob o cuidado de Neemias e de Esdras, nós temos o retorno de Israel, ou do povo de Judá, do povo do sul, para Jerusalém. O Salmo 126, versículo 1 ao versículo 3, retrata muito bem isso, como diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Ali o Salmo 126, ele é um salmo do retorno de Israel, do povo de Judá, do povo do sul, para Jerusalém, permanecendo, mantendo a chamada escatológica, ou seja, as últimas coisas. Vamos entender que para as últimas coisas venham a acontecer, todo este pano de fundo precisa estar inteirado no nosso coração, em nossa mente, com entendimento. No sétimo ponto, nós devemos falar sobre Deus prepara um local para a chegada do Messias. Foram quase 2.500 anos para Deus chamar um homem, Abraão, constituir um povo, Israel, para que pudesse trazer o Messias. Agora, 400 anos de silêncio de Deus, 400 anos que Deus deixa de tratar diretamente com o seu povo, com o povo de Israel, preparando o mundo para a chegada do Messias. Nós temos um período chamado de silêncio das Escrituras. Não que Deus tenha parado de trabalhar, pelo contrário, Deus tem feito e fez muito nesse tempo, mas especialmente para as nações, chamado um período que nós conhecemos como período intertestamentário, que estão entre o Antigo Testamento, que temos falado até agora, e o Novo Testamento, que é o que iremos tratar a partir de agora. O nosso oitavo avanço nessa cronologia escatológica é a plenitude do tempo. Deus chamou e preparou um povo. Deus preparou um mundo. E agora sim, é chegado o Messias. Gálatas capítulo 4,
versículo 4 e 5 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Tudo estava pronto, o cenário estava pronto, o mundo estava pronto para a chegada do Messias. E a partir de Israel, da nação de Israel, Deus traz o Messias, conforme bem sabemos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma vez que o Messias veio e cumpriu a sua função, cumpriu o seu chamado messiânico de viver, morrer e ressuscitar, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar sendo a primícia dos santos, Deus agora institui a sua santa igreja. Deus estabelece um novo tempo. Agora não mais é o tempo da lei, não é mais o tempo dos patriarcas, mas sim o tempo da graça, o tempo de confrontar o inferno. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vemos: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é levantada, e uma vez que esta igreja é levantada, ela confronta o inferno. Agora é tempo de resgatar os homens, aqueles que estão perdidos, resgatar esses para o nosso Senhor. E o Senhor faz isso por meio da ação do seu Santo Espírito. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora, o advento do Espírito Santo, Deus institui a sua igreja, inaugura a sua igreja e passa a chamar essa igreja. Então Deus instituiu a igreja. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus fala: vai ter uma igreja, vai ter um povo que vai contra o inferno para resgatar aqueles que estão presos, aqueles que estão condenados, para trazer para a minha glória. Deus capacita esse povo por meio do Espírito Santo, lhe dando uma chamada eterna, conforme Mateus 28, 19 a 20, que diz: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora é uma igreja habilitada, com a autoridade do Espírito Santo. Agora uma igreja que é chamada para cumprir o ID do Senhor. É uma igreja que está sendo preparada. Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja que está sendo preparada. Preparada para quê? Para encontrar-se com Cristo Jesus, para encontrar-se com o seu noivo. Uma igreja que, conforme uma das aulas que falamos, personagens da escatologia, uma igreja que é a noiva do Cordeiro, que está sendo preparada para encontrar-se com o Messias, encontrar-se com Cristo. Esse tem sido o nosso roteiro. Perceba, talvez você olhe isso, não, mas isso é escatológico? Sim! Uma vez que essa promoção, uma vez que esse conteúdo histórico foi preparado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e continua sendo preparado em nossos tempos até o escatos, o final vir à tona por meio do arrebatamento da igreja, que é o nosso 10º passo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e a ordem ouvida, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para que o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
abre-se a porta escatológica. Vemos ali o momento do fim. O fim está próximo, mais 7 anos para a vinda do milênio, com o arrebatamento da igreja, para estabelecer-se as bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses atos que nos contemplam por meio da obra gloriosa do Senhor. Uma vez que a igreja é arrebatada, é instaurado um período chamado de a Grande Tribulação, um período que é dividido por 7 anos, dividido em 2 fases. O período de tribulação, de 3 anos e meio, e o segundo período da Grande Tribulação, onde é manifesto o juízo de Deus. Marcos capítulo 13, versículos 19 e 20 diz: porque aqueles dias serão tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Deus escolheu, abreviou tais dias. É um tempo especial para o povo judeu, um tempo em que Deus irá tratar com os judeus de alguns poucos que não subiram com a igreja arrebatada, mas que se arrependerão e terão o preço da sua salvação através do seu sangue. Eles vão morrer por conta de Cristo. E estabelecendo, então, nesse período de grande tribulação, o juízo de Deus. Conforme segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13, que diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas essas coisas não de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habitam justiça. Portanto, o período de grande tribulação será um período de grande juízo, juízo contra a terra, juízo contra os inimigos de Deus, a saber, o anticristo, o falso profeta e o dragão, a serpente, Satanás e todos aqueles que estiverem aliados ao anticristo, certamente sofrerão o juízo de Deus. A igreja não mais, já que a igreja já foi arrebatada e agora o Senhor está trabalhando com o povo judeu que vai se converter ao Senhor no final da grande tribulação, estabelecendo a volta de Cristo, estabelecendo o segundo momento da volta de Cristo, sendo o primeiro, não arrebatamento, grande tribulação e a volta de Cristo com poder e muita glória. Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, estabelecendo, fechando a volta de Cristo, para que já arrebatou a sua igreja e agora irá tratar com os remanescentes e com Israel. Esta é a grande chamada. No final da grande tribulação, onde o Senhor dá livramento para o povo de Israel, é firmado um período chamado de o milênio de Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 3, que diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto por pouco tempo. Pois bem, Deus estabelece o milênio. O milênio significa o governo de Deus. O governo de Deus, onde a igreja de Cristo, juntamente com Cristo, irão governar nesta terra, reconstruir essa terra nesse milênio, nesse período em que Satanás será preso por 1000 anos. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Deus, bem como por causa da palavra de Deus,
tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. O governo de Cristo em 1000 anos é um governo de Deus, através de Cristo Jesus, por meio da sua igreja. No final desses 1000 anos, Satanás será solto para seduzir as nações. Apocalipse 27:8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Perceba que no final de 1000 anos, aqueles que não tiveram a sua conversão genuína vão se voltar ainda contra Deus, inspirados por Satanás, e se voltarão contra ele, e aí sim serão vencidos. E Satanás e todos aqueles que o acompanharem. Então será estabelecido o grande trono branco. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Portanto, haverá um juízo contra todos aqueles que se voltaram contra Deus. Então será estabelecido novo céu e nova terra. Apocalipse 21:1. Vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Com isso, nós findamos a nossa cronologia escatológica, onde nós começamos com Gênesis 3:15, a promessa de Deus, e ali em Apocalipse 21:1, onde é estabelecido o trono de Deus, o novo céu e a nova terra, onde a glória do Senhor será total, plena para todos os homens. E aqueles que se rebelaram cabalmente contra Deus receberão o seu juízo. Meus irmãos e irmãs, nosso propósito ao tratarmos da escatologia bíblica é alertar a cada irmão, para que possamos estar atentos, ligados à chamada do Senhor. O Senhor tem uma chamada para a tua vida, uma chamada para a salvação, que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Por isso, querida, se volte a Ele. Fique atento à chamada do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida santa. O Senhor está preparando a sua igreja para o grande dia, o dia do arrebatamento. Continue conosco, atento às nossas publicações, sempre a palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração. Na próxima aula, será a nossa última aula com o tema de escatologia bíblica, onde iremos falar sobre a grande esperança. Que o Senhor possa continuar falando poderosamente ao teu coração. Que o Espírito Santo possa te conduzir a uma vida santa, a uma vida sensata na palavra de Deus. E que o nome de Cristo seja glorificado. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Fique atento às publicações. Sempre uma palavra de Deus para edificar a igreja de Cristo. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.